Opa, gente, tudo bom com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre a história, um mangá que eu tô querendo fazer. No caso, esse tema aqui foi escolhido por vocês mesmo, que eu fiz uma votação lá no Insta e perguntei qual era o tema que vocês queriam que eu falasse essa semana. No caso, semana passada, né? Mas como retrasada não teve vídeo, eu tive que atrasar o vídeo, então... vocês entenderam. Então, se você se interessou por esse tema, vamos nessa! Vamos nessa! Só pra dar um contexto, esse mangá já é uma coisa que eu já fiz há um tempo atrás. Já fiz e refiz 2 vezes. Só que eu nunca postei nada disso. Só fiz alguns desenhos dos meus personagens, postei no Insta, nos 2 Instas que eu tenho e tal. Mas não foi nada que foi muito pra frente. É mais uma história que eu queria fazer pra mim mesmo. Em falar nisso, essas daqui são as histórias que eu já fiz. Eu fazia uns gibizinhos, uns caderninhos. E eu até que gostava bastante. Tinha um traço bom? Claro que não. Até porque a primeira versão eu meio que copiava muito uns mangá que eu tinha. A segunda versão que eu comecei a ver o meu próprio traço. Então dá pra ver uma diferença de traço até que bem grande. Dessa daqui, que tem várias cópias de outros. Tem a de Dragon Ball, de Boruto, tem um monte de coisa que eu coloquei no meio. E essa daqui que já é uma coisa mais minha mesmo. Falando mais da história em si, é uma história que o começo dela é bem clichê pra ter uma noção. Travei todo pra falar, olha. É mais tipo... O protagonista tem o clã e a mãe dele assassinado por um clã rival e tal, e busca vingança contra quem fez isso, contra o clã em si. Sim, você já deve ter escutado essa história umas 500 vezes. Mas, sinceramente, a história aqui, o começo dela é bem clichê, mas eu vou desenvolvendo ela mais pra frente. Vou colocando mais tramas, vou desenvolvendo os personagens, porque eu gosto muito disso. Pegar uma coisa que é clichê e ir mudando de pouco em pouco. Certos personagens aqui até que são bem maneiros também. O sistema de poder disso aqui eu vou desenvolvendo. Então a história vem de base de uma vingança que vai se desenvolvendo em vários plots diferentes. Vários arcos. Vai ter aquele clichê também de arco de desenvolvimento de personagem, arco de treinamento, arco que o personagem cai na real que ele é fraco demais. Vai ter um monte de coisa. E falando do sistema de poder desse mundo, ele começou sendo... Como é que eu vou te falar? Começou sendo como se fosse Naruto. E meio que alguns personagens têm Sharingan, Karma, tem um monte de coisa. Só que aí eu fui percebendo que se eu quisesse levar essa história pra frente, eu ia ter que mudar. Aí eu meio que mudei, tipo assim... O sistema de poder básico que quase todo personagem tem é o Chi, que é a energia vital que as pessoas usam pra se curar e talvez se defender de alguma ameaça assim, expulsar maldições, coisa assim, mas poder de cura. E o Ki, que já é um poder ofensivo de ataque já, que você usa pra fazer ataques. Vou dar um exemplo básico. O Ki é tipo de Dragon Ball. Você usa pra fazer seu Kamehameha, vamos fazer de forma mais simplificada. Só que essa aí é uma energia básica. O Chi também pode ser usado para ataque, só que ele vai drenando sua vitalidade, sua força vital. Então é uma coisa que muitas pessoas podem fazer, mas demanda uma... Como eu vou dizer? Um treinamento muito maior que os outros. E também tem os selos de poder. Certas pessoas nascem com selos, e essas pessoas são chamadas de abençoadas, entre aspas. Eles têm selos de todos os tipos de poder. Selos de fogo, terra, água, trovão, escuridão e até de luz. Isso daí são alguns dos selos. E você nasce com um como se fosse uma tranca pro seu poder. Você desbloqueando esse selo, você meio que, como eu vou dizer, pode usar os poderes daquele selo em si. E é claro que existem os selos forçados, que pessoas se forçam a ter aquele selo de tal poder.
E no caso, esses podem ser ou não defeituosos. Porque meio que você forçar um poder a uma pessoa, ela não vai... O corpo dela não vai aceitar muito bem. Então, realmente, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado pra fazer. Falando um pouquinho sobre os personagens, tem o principal que... No começo ele vai ser aquele personagem meio genérico, meio fechadão, meio misterioso e blá blá blá. Só que aí depois você vai percebendo a história dele, ele vai começando a se abrir mais. O mesmo clichê, normal. Tem o pai dele, que faz parte do clã que ele quer matar, que ele acabou se envolvendo com a mãe dele e tal. Aí deu no que deu, então ele é meio que considerado um traidor no meio dali. E ele não tem um relacionamento tão bom assim com o próprio filho. A mãe do protagonista, que já tá morta, tá, né? E é o motivo do filho não querer muito papo com o pai, porque o pai não tava perto pra proteger a própria mãe. Temos vários outros que eu não vou citar todos aqui. Esses 3 aqui são mais principais. É claro, tem o mascarado, que é tipo, ele usa uma máscara rosa e tal. Esse daqui, se eu achar, eu vou colocar na tela. Que ele tem um papel de ajudante dentro do clã com o protagonista. Que ele é um personagem que eu acho que vocês vão gostar até que bastante. Mas de personagem que eu posso dizer aqui, sem dar muito spoiler de capítulos futuros, são esses assim mesmo, gente. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar sobre o protagonista, que ele foi o meu primeiro personagem que eu criei na minha vida. Foi o primeiro que eu criei meu mesmo. Vendo um videozinho aleatório da internet de como criar um personagem próprio. Não vai mudar muito na história, mas eu achei legal falar sobre isso. Uma das coisas que também vai ter muito nesse mundo é as 7 feras divinas, que eu tirei de inspiração de, claro, Naruto. As biju e tal, caramba. São até que monstros interiores de cada pessoa. Só que elas são meio que reencarnação de deuses antigos. Elas são numeradas de 1 a 7, como já dizem. A mais forte nem sempre é a que tem um número mais alto, entre aspas. Elas não são numeradas no caso por força, e sim por aparição. A primeira que apareceu até a última. Então você pode achar que a número 7 é mais fraca que a número 1, mas pode ser que não. Pode ser que a número 5 seja mais forte de todas e tal. Umas que vão aparecer até que bem rápido, eu posso falar. É a Fera da Criação, a Makio, que ela... a forma dela é de um tigre. Então, eu não sei por que eu fiz isso. Eu só gostei, falei assim, porra, um tigre, tá, uma fera tigre, só que eu dei o poder da criação pra ela. A Fera da Destruição, a Fera da Vida e Morte, e entre outras. Entre outras é foda. Tem até uma Fera da Fênix, que é muito complexo de eu explicar em um vídeo só. Mas realmente, vão ter várias feras e elas vão ter cada poder diferente. A da criação que eu falei, o poder dela é criar... o que ela quiser praticamente. Claro, armas divinas e tal, coisa assim, é claro que ela não pode criar. Ela pode criar qualquer coisa desde que o usuário dela tenha o poder o suficiente pra criar essa coisa. Entendeu? Entendeu? Então, eu tenho que dar uma limitada no poder. Mas... e aí, gente? Eu já tô falando muito aqui. Por mim eu falaria muito mais, só que meu celular não aguenta um vídeo tão longo. O que vocês acharam da explicação que eu dei? Tipo, vocês leriam isso? Vocês acharam ruim? O que vocês mudariam? Eu quero muito saber a opinião de vocês, gente. Se vocês puderem dar é foda. Se vocês puderem dar a opinião de vocês, eu gostaria muito. Então, até um outro dia aí. Tchau.